Os cientistas afirmam que cerca de 2/3 de nosso planeta estão submersos pela água. Mesmo assim, a maior parte desta água é inutilizável para os humanos, porque é água salgada. Dizem que, desta grande quantidade de água, mais de 97% é água salgada. Os humanos têm feito o melhor que podem para tentar compreender melhor os oceanos ao nosso redor há décadas, mas simplesmente há tanta água por aí que podemos nunca conseguir explorar totalmente o oceano. Conseguimos visitar algumas das áreas mais profundas e remotas do oceano, mas mesmo fazendo isso, não sabemos muito sobre os habitantes subaquáticos que vivem lá. Em anos mais recentes, cientistas e biólogos marinhos fizeram o melhor que puderam para criar uma lista de animais que acreditamos estarem vivendo no oceano. Eles também encontraram fósseis de inúmeros animais que são estimados que viveram lá há milhares de anos. Acredita-se agora que muitos desses animais morreram. No entanto, este pode não ser o caso. Com o passar dos anos, mais e mais marinheiros têm contado histórias de encontros com animais que se acreditava anteriormente terem sido extintos. Uma dessas criaturas é o gigante Megalodon. Para qualquer um que possa não estar familiarizado com o Megalodon, este era um tubarão incrivelmente grande, que faria qualquer tubarão que exista hoje parecer um anão perto dele. Se você já viu um grande tubarão branco em um zoológico ou em algum tipo de recinto, você deve saber que esta raça de tubarão já é assustadoramente grande. No entanto, o grande tubarão branco nem sequer chega aos pés da magnitude e tamanho de um Megalodon. Estima-se que o Megalodon tenha vivido há vários milhões de anos e que teria medido mais de 20 metros de comprimento. Se você encontrasse uma balança suficientemente grande para pesar um desses monstros, estima-se que eles pesavam cerca de 60 toneladas. Esta gigantesca criatura subaquática ensinava suas presas a verdadeira definição de medo quando vagueavam pelos oceanos em grandes quantidades há muitos anos. Hoje em dia, acredita-se que o gigante Megalodon esteja extinto. No entanto, isto pode não ser inteiramente verdade, como você descobrirá em breve. Dito isso, vamos dar uma olhada em algumas evidências que podem provar que o tubarão Megalodon gigante ainda está por aí, nadando em nossos oceanos todos esses anos mais tarde. Antes de mergulharmos nele, certifique-se de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final, se você quiser conhecer tudo o que há para saber sobre esta grande e temível criatura. A Marinha Alemã já encontrou um Megalodon? A ideia de que pode haver um grande Megalodon vivendo nas águas do oceano não é nova. Na verdade, muitas pessoas afirmam há décadas terem encontrado uma dessas grandes criaturas marinhas. Por causa disso, ambos os lados têm argumentado a favor e contra a ideia de que um megalodon ainda possa existir na natureza. Esta ideia foi levada às massas há alguns anos atrás, quando o Discovery Channel lançou um documentário que seguiu os muitos detalhes que envolvem alguns desses avistamentos de tubarões megalodon. Este documentário alimentou muitas teorias sobre o tubarão megalodon, apresentando aos telespectadores vários vídeos e provas fotográficas para apoiar a alegação de que esses tubarões ainda podem existir. Uma das informações mais importantes que foi apresentada foi na forma de uma fotografia. A foto foi tirada há muitos anos e viralizou há várias décadas, fazendo muitas pessoas acreditarem que esses tubarões ainda estão por aí. Ela foi tirada muito antes da geração do Photoshop e do software de edição de fotos. Como os pesquisadores logo aprenderam, a foto foi tirada em dezembro de 1942, levando-nos de volta à Segunda Guerra Mundial. Os pesquisadores encontraram a fonte da imagem e revelaram que a foto foi supostamente capturada por uma tripulação de um submarino alemão que estava no meio de uma missão militar. Segundo a pessoa que entregou a foto, a tripulação alemã avistou uma criatura gigante e tirou uma foto para que eles pudessem provar o que viram naquele dia. De acordo com o fotógrafo, a imagem foi capturada na costa da cidade do Cabo, quando eles viram esta incrível fera. Mas será que esta foto é realmente o que parece ser? Os pesquisadores examinaram cuidadosamente a imagem e chegaram à conclusão
de que as barbatanas que podem ser vistas na imagem são estimadas em cerca de 20 metros, o que significa que esta era realmente uma criatura marinha gigante. Entretanto, como os pesquisadores logo descobririam, esta foto nada mais era do que uma falsificação descarada. Para provar que a imagem era falsa, eles olharam os relatos militares da época e determinaram que a marinha alemã não estava na proximidade da cidade do Cabo na época em que uma foto como essa teria sido tirada. Na verdade, a marinha alemã não teria sequer estado próxima a esta área, nem há provas de que eles tenham se aventurado a essa distância em algum momento de suas missões militares em dezembro de 1942. Por causa disso, sabemos agora que as alegações de que a foto está sendo tirada perto da cidade do Cabo não são verdadeiras. Mas será que isso significa que a foto em si também é falsa? Peritos em fotografia se encarregaram de analisar melhor a imagem. Após uma inspeção mais detalhada, eles notaram algo que escapou dos olhos de quase todos que haviam testemunhado a foto antes até este ponto. Estes especialistas apontaram que não havia ondas que parecessem estar batendo nas barbatanas dessa suposta criatura. Se um animal desse tamanho estivesse nadando pelo oceano tão perto do topo da água, ondas óbvias teriam sido vistas batendo nas nadadeiras ao redor da criatura. No entanto, não aparecem tais ondas nesta foto. Há também outro aspecto da imagem que a maioria das pessoas parece ter ignorado. Dê uma olhada na expressão nos rostos desses soldados alemães e você verá que nenhum deles parece ter medo do que quer que seja que eles estejam testemunhando. Você não acha que se um grupo de homens em um submarino no meio do oceano tivesse acabado de se deparar com um megalodon, eles não estariam com medo? Aparentemente não, se quisermos acreditar nesta imagem. Esta evidência deveria ser mais do que suficiente para provar que a imagem é falsa. No entanto, alguns crentes afirmam que isto não era suficiente para refutar a imagem. Com isso em mente, temos que entreter a ideia de que a foto poderia ser genuína, ao mesmo tempo em que reconhecemos que a imagem poderia estar simplesmente retratando dois habitantes do oceano separados que estão nadando a cerca de 20 metros de distância. Se isto for verdade, pode ajudar a explicar por que não há grandes ondas em torno das nadadeiras. Com isto em mente, nos diga o que você acha. Isto parece ser uma evidência de um megalodon gigante para você, ou você acha que esta foto nada mais é do que uma falsificação? Barco avista um megalodon. Enquanto os soldados alemães na imagem que acabamos de ver podem não ter tido nenhuma ideia do que estavam testemunhando na natureza, há outro caso de um grupo de marinheiros que parecem estar absolutamente certos de que testemunharam um tubarão megalodon enquanto um dia estavam fora em seu barco de pesca de caranguejos. Um pesquisador naval australiano, conhecido como David Stead, dedicou seu tempo para descobrir a verdade sobre o tubarão megalodon, depois de ouvir sobre a história do já mencionado barco de pesca do caranguejo e como cada um dos homens retransmitiu exatamente a mesma informação aos investigadores, provando que suas histórias são, de fato, verdadeiras. Entretanto, independentemente de quão verdadeiros os homens possam ter sido, é realmente possível que eles tenham testemunhado uma criatura pré-histórica nadando em mar aberto. David falou com uma série de pescadores que estavam a bordo desse barco quando o evento ocorreu nos anos 80. De acordo com os homens, eles haviam passado o dia pescando caranguejos. Eles haviam lançado várias redes e âncoras na água e montaram firmemente seu acampamento para a pesca que estava prestes a acontecer. Os homens tinham viajado pela ilha Brockton quando afirmaram ter testemunhado uma criatura maior do que qualquer coisa que já tinham visto. De acordo com os homens, as proporções dessa criatura colocavam vergonha em seu barco de pesca de caranguejo. Dizem que o animal nadou diretamente ao lado de seu barco e, sem sequer tentar, rasgou todo o seu equipamento de pesca. A criatura destruiu suas armadilhas, conhecidas como potes de caranguejo, e estima-se que essas armadilhas tenham sido de cerca de 1,5 metros de comprimento. Para um animal, encostar nessas armadilhas e destruí-las sem sequer tentar é realmente aterrorizante e coloca em perspectiva o tamanho dessa criatura. Todos os homens acreditam que o animal era um tubarão. Eles disseram que não há dúvida do que viram naquele dia. Estes são homens que passaram os últimos anos de sua vida viajando no mar, de modo que eles certamente saberiam que estavam testemunhando. Um especialista sugeriu que, em vez de um tubarão, os homens poderiam ter testemunhado uma grande baleia naquele fatídico dia. No entanto, nenhum dos pescadores concorda com esta análise. Cada um deles insiste que o que eles testemunharam foi o maior tubarão já registrado. Eles dizem que o tubarão teria tido cerca de 35 metros de comprimento. De acordo com um dos homens,
A cabeça dessa criatura era maior que uma cabana, o que se encaixa perfeitamente na linha de outros avistamentos de megalodon e fósseis de megalodon que foram encontrados ao longo dos anos. Os homens afirmam que a pele da criatura era de uma cor branca brilhante. Entretanto, essa informação levou muitos investigadores a questionar se este teria sido ou não um tubarão. De acordo com um especialista, Ben Roche, não há como a pele de um megalodon ser branca. Não sabemos as especificidades de por que os especialistas dizem isso, mas a maioria dos especialistas concorda que a pele de um megalodon seria quase certamente cinza. Das melhores informações que podem ser encontradas online, o raciocínio por trás disso é que, se existe um megalodon por aí em algum lugar, é improvável que exista uma segunda criatura que seja capaz de reproduzir e criar mais tubarões megalodon. Com isto em mente, se houvesse um megalodon por aí, ele provavelmente estaria nadando no oceano por milhares de anos, o que significa que sua pele teria começado a escurecer com a idade, fazendo com que parecesse cinzento ou preto neste ponto da história. Então, o que esses homens testemunharam nesse dia fatídico, todos aqueles anos atrás? Talvez nunca saibamos verdadeiramente. Poderiam os tubarões megalodon ter sobrevivido no mar? Após ouvir essas histórias, devemos nos perguntar uma coisa. É possível que o megalodon tenha vivido na natureza por milhares de anos? Para refletir sobre o que acabamos de mencionar há pouco, se um megalodon fosse encontrado na natureza, ele teria precisado se adaptar ao nosso ambiente em constante mutação, várias vezes a fim de sobreviver. Há também o fato de que esses tubarões, como todos os outros seres vivos, devem ter um tempo de vida limitado. Sabendo que isto é verdade, teria que significar que se existe um megalodon na natureza, teria que haver outros. Afinal de contas, nenhum ser vivo poderia viver milhares e milhares de anos. Ou poderia? Não podemos realmente ter tanta certeza. Uma informação que pode ajudar a provar que um megalodon poderia ter vivido na natureza por todo esse tempo foi a famosa descoberta de um selacanto, que foi encontrado por uma equipe de pescadores sul-africanos. Além disso, os especialistas acreditavam que essa criatura havia sido extinta há mais de 65 milhões de anos. No entanto, esta descoberta virou essa teoria de cabeça para baixo. Este mesmo princípio pode se aplicar ao megalodon. Embora essas criaturas possam ter existido em abundância há milhões de anos, há uma chance de que alguns poucos megalodons perdidos ainda existam hoje. Mesmo agora, depois de todos esses anos de busca, tudo o que conseguimos encontrar dessas temíveis criaturas são uns poucos ossos, dentes e outras partes do corpo perdidos. Nunca encontramos um espécime totalmente preservado, e isto significa que todas as informações que reunimos e as estimativas que os cientistas e pesquisadores fizeram não passam de suposições. É certamente possível que essas criaturas tenham permanecido no oceano por milhares de anos. Tenha em mente que o tubarão-duende é um excelente exemplo de uma criatura que aprendeu a se adaptar ao longo do tempo. Este tubarão agora usa impulsos elétricos para procurar alimento, pois os predadores forçaram o tubarão a começar a procurar recursos no fundo do oceano, mais longe do que em áreas mais rasas. Por causa disso, o tubarão foi forçado a criar novos meios de caça a fim de sobreviver, e ele fez isso perfeitamente. Se isto for verdade, é possível que o megalodon tenha tido o mesmo destino. Obrigado por assistir. Nos diga nos comentários, você acredita que os tubarões megalodon ainda estão na natureza ou você acha que estão extintos? Se você gostou deste vídeo, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para ficar atualizado com todos os nossos vídeos futuros. Isso é tudo por enquanto, nos vemos no próximo vídeo.